ecossistema único. Isso aqui eu falei um pouquinho no Papo de Mestre sobre ecossistemas de dungeon, né? E aqui eu acho que é um aspecto ainda mais relevante. Um ponto interessante a se explorar sobre o Underdark, eu não falei sobre isso antes, é um negócio que eles chamam de Farsres. Eu não sei se a pronúncia está correta, porque eu não Dobra a falo Drow. língua, cavaleiro. Eu não falo Drow. Farsres, que é um tipo de energia mágica residual que permeia o Underdark. Tá? Então, para explicar uma parte das coisas que eles. Para basicamente explicar por que o Underdark existe, como ele existe, eles criaram essa premissa de que existe essa energia mágica, chamada Farsres. Espera só um segundo. Eu achei que tava chovendo. E aí, se eu tivesse, teria que sair correndo, fechar a janela. E aí, o que acontece? Essa energia é fundamental para todo o funcionamento do subterrâneo. Né? Seja para servir de alimento a algumas plantas e fungos que são adaptados ao subsolo, seja para utilização pelas espécies e civilizações mais mágicas presentes lá. Os Drows, por exemplo, usam muito. Então, assim, é a existência dessa energia que permite a existência dos ecossistemas no Underdark. Então, a partir do momento em que os fungos e as plantas se tornaram capazes de absorver e utilizar essa energia, eles vão se tornar a base de toda uma cadeia alimentar que vai nutrir toda aquela região. Então, os fungos se alimentam dessa energia, desse faz-res, as criaturas vão se alimentar desses fungos e elas vão servir de fonte de alimento para as espécies carnívoras, e aí esse ciclo vai se perpetuando, certo? Então, quando você vê uma imagem como essa, você fala, pô, tem uns fungos bioluminescentes, como é que tem planta no subsolo? Como é que esses cogumelos, porque mesmo os cogumelos precisam de algum tipo de energia. De amor. Eles vão, exatamente, alguns deles vão se alimentar do que o Vermelho falou mais cedo, de matéria orgânica morta, como fungos tradicionais. Mas para essa matéria orgânica existir ali e morrer, ela tem que ter uma outra origem. Então, não dá para você ter só os fungos sobrevivendo deles mesmos, essa energia e esse sistema fechado de energia persistindo não funciona. Então você tem que ter essa energia residual que vai alimentar toda essa cadeia alimentar, né? E aí, como narrador, você pode estabelecer de que maneira as espécies da superfície que forem para o Underdark vão lidar com essa energia, com esse ecossistema. Então é aquilo, tipo, é seguro para alguém da superfície comer plantas ou fungos que se alimentam desse faz-res? Né? O que acontece com alguém da superfície se ele comer um cogumelo do Underdark, que alimenta disso? E se ele comer a carne da criatura do subterrâneo, né? O Dungeon Mesh? Se por acaso você matar lá o Netalid lá que a gente falou mais cedo. Se você matar um Ethercap, se você matar um... Você pode comer carne de Mind Flayer? Ah, não, mas Mind Flayer é uma criatura consciente, eu não quero discutir esse assunto. Tudo bem. Pega uma outra criatura aí, pega aquele Netelid mesmo lá. É uma criatura que não é senciente. E dá pra fazer uns E aí? Exatamente. Você pode comer ele, é saudável, é seguro ou não é? Né? Qual que é o impacto da existência dessa energia residual nos efeitos mágicos? O lore oficial vai falar que a existência da fase nessa atrapalha, por exemplo, magias de teletransporte e de adivinhação. Que no Underdark elas não funcionam tão bem quanto elas funcionariam na superfície. E aí as espécies do subsolo que estudam isso, que trabalham isso, os Drows e os Duergar em especial, mas os Nephilim também, eles sabem disso, eles têm essa vantagem. A magia deles já leva isso em conta. Então, se os seus aventureiros nunca estiveram no Underdark antes, estão se aventurando no Underdark, existe uma possibilidade deles serem pegos de surpresa com isso. As magias de teleporte, ou de movimentação, ou de adivinhação, todas dando pau, todas dando problema. E aí você pode estabelecer, sabendo disso, quais são os efeitos que você quer que essa energia cause. De distorção de efeitos, de aumento de dificuldade, ou de impossibilidade de conjuração, ou de dificuldade de mirar, etc. Você pode estabelecer tudo isso da maneira que funciona melhor para você na aventura. Quando eu falei, eu tava narrando pra eles esse primeiro arco da história, que afinal terminou aí na semana retrasada. E no Underdark eles não tinham o que comer não, parceiro. Lá tava feio. Eles descobriram o que comer através de observação, que eles viram lá um lugar cheio de fungos lá, lotado.
E os fungos gritam, os fungos andam, os fungos atacam, o fungo fede, solta névoa, esporo, faz o cacete. Então vamos evitar esses bichos aí, não vamos pra lá não. Aí eles viram que tinha um lugar lá onde tinha vários corpos. Galera que explorava a mina, morria lá em cima, porque dava pra ver as marcas, as coisas deixadas no chão, mas não tinha corpo. Aí eles viram que a galera tava morrendo lá em cima, mas estava sendo jogada aqui pros fungos. Numa certa área dos fungos lá. Aí eles começaram a observar, e logo depois de uns 2 dias observando, vê as formigonas andando, indo lá no meio, pega um ou dois fungos lá, eles não gritaram, não pularam, não soltaram raio, não soltaram vapor, não soltaram esporo, e levaram esses fungos embora. Eles falaram assim, rapaz, acho que tem fungo comestível ali. E aí eles foram lá para aprender, o Ranger lá aprender a diferenciar os fungos, pra eles acharem um fungo que eles pudessem comer. E a partir daí, meu amigo, era aquilo que eles comiam. Não matava a fome assim, né? Eles ficavam lá sofrendo. Outra coisa, quanto mais fundo eles iam, mais periódico eram testes, que eles não sabiam o porquê, mas eram testes de constituição. A chegar a ponto de eles terem que fazer todos os dias. Por quê? Por causa de temperatura, do ar parado, da alimentação ruim. Aí se eles, não sei o que, eles ficavam no estado de cansaço, né? Fadiga. E aí só na magia, parceiro. Era só na magia pra descansar. Porque não adiantava. Vou comer. Comer o quê? Sua comida é pobre em nutrientes. Eles ficaram 2 meses lá, Marcelo. Quando a gente foi fazer as contas, eles ficaram 2 meses no subterrâneo. Sai os malucos, só os mineiros chilenos presos na caverna. Só, o pulmão cheio de amianto. Então, assim, vai definhando, cara. E eles só se recuperavam quando eles usavam magia. Então, o clérigo, ele sempre guardava pra chegar lá, quando tá todo mundo lascado, fazer eu esqueci o nome da magia, mas eles tiravam a fadiga de todo mundo, que era pra galera conseguir dormir, pra recuperar a magia, pra recuperar as coisas. E geralmente eles faziam isso quando eles notavam que ia ser uma parte mais difícil da dungeon, né, que eles estavam. E é assim, cara. Não é só as coisas que vivem lá, mas o meio delas. O que elas fazem com o ambiente. O que eles transformam, como é que a água de lá é pura, porque ela veio da pedra e escoou pra lá, ou essa água aí é salobra, que ela tem sal, ela tem enxofre, ela tem argila, ela tem alguma toxina misturada, ela tem, sei lá, Coca-Cola. Você vai pensar o que ela tem. Porque ela pode ser boa, mas pode ser ruim. Existe algum bicho que vive nessa água? Tem criaturas que dependem dessa água? Pensa nisso, cara, e você começa a estruturar. Eu não sei como fazer. Bom, dica número 1. Vai no livro dos monstros e começa a ver os monstros que vivem em lugares subterrâneos. E aí você começa a ver como é que eles são, o que eles comem, como é que eles vivem. Vai no Google e passa assim, olha, como é o ambiente de caverna, como é a vida em grandes profundidades de caverna. E aí você vai começar a ver. ChatGPT, você gosta, não dependa de ChatGPT, hein? Toma cuidado, mas você pode ir lá e falar assim, olha, eu queria fazer uma dungeon no Underdark e eu queria criar aqui alguns desafios, eu queria ambientar, como que eu posso descrever para eles a vida dentro das cavernas? E ele vai te explicar tudo isso que a gente falou também. Vai falar dos fungos, vai falar da água, vai falar da pedra, vai falar da energia, vai falar da fluorescência, vai falar desse monte de coisa. E os bichos que vivem lá. Então, o salado aqui, assiste Globo Repórter, ó. Você vai ver como vivem os jacarés, como se reproduzem. Então você vai conseguir ter esse tipo de ideia para narrar para os caras. E tenha certeza, narre lugares grandiosos também, lugares apertados, abafados e claustrofóbicos, mas também locais grandiosos, locais incrivelmente amplos, porque esse contraste vai deixar a galera um pouco desnorteada. E é onde você vai poder usar os bichos grandes, porque não dá pra usar os bichos grandes nessas cavernas estreitas. Ou dá. E aí o bicho vai só moendo e você que tá fudido. Pode ser também, né? O bicho vem vindo triturando parede. Aquela famosa situação do a gente tá andando numa galeria e é uma galeria tão redondinha, tão
tão certinho, como será que isso aqui foi feito? Aí você vai olhar e falar, sim, foi um verme púrpura que andou aqui. É. Ótimo, então vocês estão andando na área que o verme púrpura anda. Indo em direção a ele. Ele tá voltando agora. Exatamente. Agora ele sentiu, você está vindo.